Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. Para discutir um tema que é vital não apenas para o judiciário, mas para a sociedade como um todo, estamos aqui em nosso programa com dois especialistas, doutora Evane Kramer e doutor Gilberto Cavalcante. O tema é modernização do Poder Judiciário, uma aspiração que vai aproveitar toda a sociedade. Começar com a senhora, doutora Evane Kramer. Como é que a senhora, advogada, nem é, na verdade, juíza ou membro do Poder Judiciário, mas essa preocupação da senhora mostra bem que esse tema acaba sendo útil e interessante para a sociedade como um todo. Queria que a senhora nos contextualizasse um pouco dessa experiência da senhora, né, e quanto que isso vai ser importante para a sociedade. Em primeiro lugar, agradeço aí a oportunidade e queria lhe dizer, Luciano, que efetivamente uma boa prestação dos serviços do Poder Judiciário não interessam só os magistrados, como interessam a sociedade como um todo, que efetivamente é a final destinatária da prestação dos serviços. Eu posso aqui pontuar um pouco assim da minha experiência pessoal. Acabei na militância da advocacia, obviamente, todos nós, operadores do direito, nos defrontamos cotidianamente com as dificuldades estruturais, especialmente aqui do Poder Judiciário paulista. Muito bem, aí a trajetória profissional minha me levou a ocupar o cargo de secretária adjunta da Justiça do Estado de São Paulo, durante a gestão do Dr. Alckmin e o final do professor Nemo. E posso dizer para você que lá eu pude assim vivenciar uma outra perspectiva, não só do advogado militante, mas como aquele poder que se relaciona com o Poder Judiciário, que é o Poder Executivo, e vivenciar dentro do Poder Judiciário as dificuldades. Então, desse conjunto de experiências, eu posso dizer que é um esforço comum. Não é um esforço só do judiciário, não é um esforço só da categoria dos advogados, não é um esforço só do Poder Executivo, é um esforço comum. Nesse sentido é que eu contextualizei essa sensação comum da dificuldade do Poder Judiciário. E a senhora, temos aqui o Dr. Gilberto também, que são colegas na Universidade Mackenzie, né, professores lá. Deve ficar difícil, doutor Gilberto, explicar, por exemplo, para o aluno o tempo de efetivação da norma jurídica. É uma coisa que se inicia, às vezes, no ano de 2000, para o resultado ser colhido 2010, 2011. Queria que o senhor passasse um pouco dessa angústia, enquanto acadêmico, que o senhor é, professor, autor de livros memoráveis aí na questão do direito do trabalho. Queria que o senhor passasse um pouco disso e o quanto que isso vai ser importante para a gente realmente efetivar a justiça. Então, boa tarde, Luciano, doutora Evane. Quero agradecer aqui o convite. Olha, Luciano, eu tenho uma experiência assim, marcante na minha vida, né? Quando eu ainda era acadêmico de direito, e aí eu tive lá uma incumbência de ver um processo no fórum. E aí lá fui eu verificar o processo, como bom estagiário lá, cumpridor dos meus deveres. E o processo estava há 20 anos tramitando na Justiça. A Justiça do Trabalho, no caso concreto, o que não é diferente de outros órgãos do Poder Judiciário. E aí eu ficava olhando para aquilo, inclusive os autores já tinham falecido, pensando quanto era angustiante para o cidadão que vê o seu direito lesado, vai ao judiciário e não recebe uma devida prestação judicional pela demora. Então, assim, é extremamente frustrante. E isso a gente, até às vezes, quando conversa com o cliente e tal, porque ele está insatisfeito, ele foi lesado, né? Ele quer solucionar o problema. E aí ele, doutor, mas quanto tempo isso vai demorar? Aí você tem uma triste notícia, né? Para ele, numa cidade como São Paulo, os grandes centros de modo geral, você fala para ele, olha, em média 8 anos. Às vezes ele não acredita no primeiro momento. E isso a gente acaba passando também para o acadêmico, né? A gente tem que orientar os alunos nesse sentido, falar, olha,
A advocacia é muito bom, realmente algo que engrandece a pessoa, desafia o advogado todos os dias, mas uma coisa é verdade, nós estamos com um problema muito sério de efetivação da justiça. E aí, isso tem mudado muito nesses últimos anos. Como a professora, a doutora Ivane mencionou agora, há um esforço comum de toda a sociedade para efetivar o processo. Porque tem um outro lado. A partir do momento que você não efetiva o processo, gera uma sensação de impunição na sociedade. Então, as pessoas acham que podem fazer qualquer coisa e não haverá sanção. Então, eu acho que essa pauta, essa preocupação com a modernização é o ponto central do dia a dia. Doutora, acho que um evento marcante, pelo menos para nós aqui do Frente a Frente, foi a cobertura que nós promovemos em 13 de junho, quando a gente esteve no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e a gente viu um Estado que tem uma dificuldade muito maior que São Paulo em termos orçamentários, onde houve uma verdadeira revolução no Poder Judiciário. Queria que a senhora nos passasse o que mudou na visão da senhora, que já conhecia muito do Judiciário, o que mudou da senhora nessa visita ao Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade aí de acompanhar essa comitiva na verdade, da Frente Parlamentar pela modernização do poder, pela autonomia do poder judiciário, exatamente, autonomia financeira, que é uma frente parlamentar presidida pelo deputado Rodolfo Costa e Silva, que é uma pessoa absolutamente comprometida com o interesse público e com essa melhoria da prestação jurisdicional. Eu acompanhei a viagem, essa comitiva do nosso tribunal, a pedido do Dr. Rubens Aprobato, em razão de uma designação do Dr. Durso como membro da OAB, que estaria fazendo essa visita. O que eu pontuo sempre, e em primeiro lugar, a existência de um projeto de gestão. Antes da captação de recursos, antes da vontade quase que inconsciente do coletivo de execrar os servidores públicos, os juízes, e dizer que é uma categoria que não está comprometida com interesse, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo que os servidores são servidores que já passaram pelo primeiro filtro, que é o filtro do concurso público. E os nossos magistrados que passaram pelos concursos públicos, evidentemente, são profissionais extremamente preparados. Então, penso, como já coloquei na abertura da Frente Parlamentar, da autonomia financeira do Poder Judiciário, que nossas questões não dizem respeito à capacitação técnica dos nossos magistrados, dizem respeito a um problema de projeto de gestão estrutural, de macroestrutura. Então, a estrutura do Poder Judiciário paulista é imensa. Eu vejo como se nós